Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio de hoje, a gente veio trazer mais uma vez a questão de términos de amizade. A gente já tem um episódio sobre isso, então não sinta que o tema é repetido, porque eu não sei se vocês lembram, no episódio passado, a Ana Lu falou de um formulário que ela tinha criado para as pessoas responderem no TikTok sobre términos de amizade, enfim, assuntos, e acabou que a gente teve um ibope maior do que a gente estava esperando. A gente recebeu muitas histórias muito interessantes, com várias perspectivas diferentes sobre términos de amizade, que a gente acabou não conseguindo abordar no outro episódio. Então, por isso, a gente tá trazendo essa segunda parte aqui, também para dar os nossos 2 centavos sobre as histórias que as pessoas trouxeram e também refletir sobre mais algumas questões com relação ao término de amizade, que a gente tá percebendo que é uma questão central na vida de muita gente, que nem é na nossa. Então, é isso, assim, a gente vai aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência e talvez nem seja a nossa experiência, mas pensar também como é que a gente pode ajudar vocês de alguma forma. Exato. Eu acho que no episódio anterior sobre términos de amizade, eu tinha sido um pouquinho ambiciosa demais. Minha ideia era não só a gente trazer as nossas experiências com términos de amizade, mas eu lancei um formulário também falando, tipo, gente, quero saber de vocês. Vocês já passaram por um término de amizade? Conta aí pra gente. Ou você tem alguma questão, assim, com o término de amizade, tá passando agora? A gente vai te responder, vai te dar um conselho. E eu achei que daria pra gente fazer tudo isso num episódio só, mas não deu. Acabou que, enfim, a gente trouxe as nossas experiências e algumas questões que as pessoas trouxeram, mas acabou sendo mais sobre a nossa perspectiva sobre términos de amizade, a nossa experiência. E aqui, que nem a Amanda falou, a gente viu que muitas pessoas passam por isso, então tem muitos olhares diferentes sobre términos de amizades, muitas situações muito diferentes das nossas que a gente já passou, e a gente queria compartilhar um pouco elas, e como a Amanda também falou, a gente recebeu muitas mais respostas do que a gente imaginava que ia responder. Então a gente queria pegar, enfim, essas coisas que as pessoas generosamente trouxeram, assim, pra gente sobre a vida delas, Sim. pra falar aqui um pouquinho sobre. Então, não necessariamente vai ser um episódio de conselhos, que vocês já estão acostumados, enfim, que as pessoas trazem uma questão e a gente responde, assim, temático sobre términos de amizade. Vão ter alguns conselhos que a gente vai dar, só que também vão ter histórias que as pessoas contaram pra gente. Enfim, vai ser um formato diferente de episódio. Enfim, espero que dê certo e que vocês gostem. Sim, e de forma alguma a gente super respeita a história de cada uma das pessoas. A gente viu muita gente que se colocou muito numa situação de vulnerabilidade. Então, primeiro, muito obrigada às pessoas que vieram compartilhar com a gente. A gente vai manter o anonimato de vocês e tirar um pouquinho dos detalhes das histórias. Pra, enfim, não expor ninguém de maneira desnecessária. Mas é isso, também querendo agradecer aqui no começo do episódio por vocês terem confiado na gente. Amiga, quer começar lendo aí uma primeira história que as pessoas trouxeram pra gente? Posso ler. Bom, essa querida mandou assim: Oi, divas. Queria um conselho. Na verdade, essa situação aconteceu faz um ano, mas eu ainda penso demais nisso. Eu tinha uma amiga muito próxima e ela veio fazer faculdade na minha cidade. E eu morava sozinha. Tava praticamente todo dia na minha casa. Então, essa amiga sempre tava na casa dessa menina que veio compartilhar com a gente. Em janeiro do ano passado, a amiga dela voltou pra cidade dela, então fora da cidade em que elas estavam, e passou férias lá. Quando ela voltou pra cidade onde Da a pessoa. faculdade. Exato, pra cidade da faculdade. Basicamente, ela reclamava todo dia sobre como queria estar na cidade em que ela morava. Então, fora da cidade que elas estavam. Um exemplo foi o carnaval. Ela passou na minha casa e juro que todo dia no carnaval ela reclamava, dizendo que queria estar com as outras amigas. Todo dia estava bem chato, até que ela foi pra uma festa e eu não fui, e beijou o meu irmão. Isso em si não era o problema. Meu irmão gostava dela na época. Eu fiquei chateada que ela não me falou. Foi ele. Então a amiga não contou que tinha ficado com o meu irmão. Depois, acabou me usando de desculpa pro meu irmão pra não ficar mais com ele. Tipo, se eu continuar te beijando, vou me afastar da sua irmã. E no final das contas se afastou do mesmo jeito. Meu Deus. Nossa. Hoje a gente não se fala, mas não teve uma finalização de amizade. E acho que isso me fez pensar tanto nesse caso. Tem muita coisa que eu gostaria de falar pra ela, mas não consegui porque ela só sumiu da minha vida do nada. E, bom, ela falou: desculpa se a história ficou confusa, mas ficou zero confusa. E eu também não sei se ficou confuso pra vocês, se eu li meio travada, porque eu não queria expor a pessoa. Então, tirei algumas partes. E aí, Ela amiga? perguntou no final: vocês acham que eu devo botar pra fora aquilo que estava entalado em mim, mesmo depois de um ano? Ou só continuar fingindo que nada aconteceu mesmo, incomodando ela ainda? E mandou beijos pra gente, beijos de volta. Amiga, eu posso começar opinando aqui. Eu acho que essas situações que acabam não tendo um fechamento tendem a gerar essas reações mesmo. Eu tava vendo vídeo de YouTube ontem, gente. Eu amo o YouTube. E eu tava vendo que a pessoa que tava fazendo o vídeo falou de um término de namoro. E ela falou que ela tava com tanto ódio do ex dela que ela tinha superado
assim, rápido. Mesmo ela tendo amado muito ele, ela falou que, às vezes, situações que não tinham ido pra frente, não tinham virado, assim, no namoro, às vezes faziam ela demorar mais pra superar a situação. E ela falou que era justamente por isso, porque não teve um fechamento. E eu acho que é exatamente essa situação. Então, eu acho super válido você ainda ter muita coisa entalada, muita coisa que você quer falar e botar pra fora. Mas, enfim, por outro lado, você falou que ela, quando voltou pra cidade da faculdade de vocês, ela reclamava todo dia sobre como ela queria estar na cidade dela, como o pessoal de lá era mais legal. Então, também tem que pensar de um lado, tipo, essa pessoa vale a pena? Porque, às vezes, em qualquer tipo de situação, se você vê que, enfim, a pessoa não tá te valorizando, você tem que meio que entender isso e mesmo que seja dolorido, pensar, e será que vale eu gastar minha energia com isso? Porque mesmo quando vocês já ainda eram amigas, parecia que tinha um desinteresse, não sei se em você, mas na sua cidade, às vezes até em você. Se a pessoa falava que o pessoal da cidade dela era mais legal que você e seus amigos quando ela tava com vocês, isso eu acho muito chato. Então eu acho que às vezes pensar nessa situação como um livramento seja a melhor forma, porque se essa pessoa não tava feliz aí, sei lá, vocês perderam contato, acho que às vezes foi o melhor, sabe? A melhor resolução da situação. O que você acha? Meu, concordo 100% com tudo que você falou e principalmente com a parte de, não teve um encerramento, então isso gera ansiedade. Olha, eu não te conheço, eu não conheço essa amiga, mas a partir da minha análise muito distante, eu sinto que você só tá minimamente interessada nela, tipo, como amiga, porque não teve um fechamento. Porque todas as coisas que você contou, ela pisou muito na bola com você. E, tipo, se ela tivesse, sei lá, gritado com você e falado coisas absurdas, você ia ter terminado essa amizade sem pensar duas vezes, sabe? Meu, ela ficou com seu irmão, ela não contou isso pra você, gente. Isso é um absurdo dos absurdos. Tipo, se uma amiga minha fizesse uma coisa dessas, eu ia ficar muito chateada. Eu não tenho irmão, mas enfim. Porque eu acho isso, sei lá, uma questão de confiança. Não no sentido de, tipo, ter ciúmes do irmão, enfim. Não, é porque é uma pessoa da sua família e ela te deve o mínimo de satisfação por ser sua amiga. É, foi seu irmão que falou que eles tinham ficado. Exato, exato, tipo, sem noção. Outra coisa também, ela falar que as amigas dela são muito mais legais. De certa forma, ela tá falando que você não é muito legal. E Exato. assim, se ela fala um negócio desses, por que que você tem que continuar sendo amiga dessa pessoa? E eu não tô nem falando que, tipo, ela é uma pessoa ruim, ou enfim. Não, é porque às vezes, tipo, ela não é a amiga certa pra você e nem você é a amiga certa pra ela, sabe? Então, o término de amizade, ele já é meio inevitável. Eu acho que uma coisa muito importante da gente ter na cabeça é que não é só, tipo, o que as outras pessoas sentem com relação ao que a gente faz, mas o que que a gente sente com relação ao que as outras pessoas fazem com a gente também, sabe? Sim. Eu acho que, principalmente, isso vem de um lugar muito de quando a gente é mais novo mesmo, e de maturidade. Eu tenho isso também, eu estou me colocando nesse lugar de ser uma pessoa people pleaser. E às vezes, a gente acaba passando muito por cima da gente fazendo essas coisas, querendo agradar as outras pessoas, se preocupando com o que elas pensam da gente, e depois a gente acaba se desrespeitando de uma forma absurda, sabe? Então, assim, o que eu colocaria em perspectiva? Primeiro, essa amizade vale a pena? Acho que não. Minha opinião aqui de 10 centavos, acho que essa amizade não vale a pena. Você ir atrás disso pra, tipo, desentalar o que você tá guardando dentro de você, vai ser produtivo pra você? Ou vai ser só, tipo, uma outra situação em que talvez ela pode até virar contra você, tipo, a fulana veio causar, enfim. Uhum. Tipo, eu pensaria meio que, mano, vou me preservar, usar isso como livramento, essa pessoa maluca, tipo. Não, e outra coisa também, vou falar dessa menina. Ela foi uma cuzona com seu irmão, velho. Tipo assim, ela Foi. não só ficou com seu irmão, mas ela ainda, tipo, te usou como desculpa, tipo, foi uma escrota com ele, tipo, o cara gostava dela. Tipo, é a sua família, sabe? Enfim, áudio total. Esses são os meus 2 centavos, assim, sobre essa situação. Amiga, eu concordo muito. Mas respondendo mais diretamente a pergunta, se você deve botar pra fora aquilo que tá entalado em você ou só fingir que nada aconteceu, mesmo te incomodando. Eu acho que você fingindo que nada aconteceu, tá te incomodando. E uma coisa que eu faço, e talvez possa funcionar pra você, é às vezes. Vocês sabem que eu amo meu diário, eu amo escrever. Às vezes escreve uma carta direcionada à pessoa. Então, se a pessoa estivesse aqui na minha frente, o que eu falaria pra ela? Escreve tudo, assim, numa carta que você não necessariamente vai mandar pra essa pessoa. Mas às vezes, tudo que você precisa fazer é botar pra fora de alguma forma, e essa pessoa não necessariamente precisa ouvir, entendeu? E eu acho que a escrita é um ótimo jeito de fazer isso, porque às vezes você só guarda pra você. Enfim, você pode também fazer isso com um terapeuta, mas eu não sei, eu acho que a escrita da carta é algo simbólico, assim. E pensar um pouco nessa. Enfim, você depois escrever a carta, ainda tem vontade de falar tudo isso pra essa pessoa?
Enfim, isso funciona pra mim. E eu também já passei por uma situação na qual uma pessoa fez muito mal pra mim. E eu queria muito, assim, lacrar. Sabe que que nem as pessoas falam no TikTok, tipo, eu poderia ter falado isso, ter te dado pelo menos mais 4 anos de terapia pra você lidar com isso. Mas eu me segurei e não falei. Eu me segurei e não falei, poderia ter hablado, lacrado. Só que, enfim, eu acho que eu também, nisso de ter me segurado, eu me preservei de certa forma. Eu acho que talvez você tenha que pensar, você tá se preservando ficando quieta? Ou você acha que você ganharia alguma coisa falando isso pra essa pessoa? Ou só causaria mais estresse, entendeu? Eu cheguei em conclusão na minha situação que só geraria mais estresse, que pra mim funcionaria mesmo eu escrever uma carta pra pessoa nunca mandar, botar pra fora desse jeito, e hoje em dia eu não tô mais entalada, entendeu? Isso desentalou um pouco tudo que eu queria falar. Não, total, assim, acho que essa questão. Nossa, e primeiro, cara, que dica da hora, Ana Lu. Tipo, juro, vou fazer isso um dia, de escrever uma carta pra, tipo, uma pessoa que tá me incomodando. Uhum. Primeiro porque eu acho que escrita, a gente pensa muito mais quando a gente tá escrevendo. Sim. E demora mais, porque, por exemplo, eu já fiz muito de, tipo, mandar áudio de WhatsApp pra mim. Tipo, às vezes eu vou lá e, tipo, mano, lacro em cima de um áudio. Só que eu acho que isso talvez não traga tanta reflexão quanto você colocar no papel. Tipo, escrever à mão, tipo, tudo que você tá pensando com todas as palavras. Porque às vezes, sei lá, você tá pensando uma coisa muito pesada, só que quando você vai colocar no papel, você fala, cara, não, acho que não é isso. Tipo, acho que aqui eu me passei. Então, nossa, dica super valiosa que eu vou aplicar na minha vida, assim. Mas é isso, Diva. Muito obrigada pelo seu comentário, por ter se colocado, enfim, nessa situação e por ter aberto um pouquinho da sua história com a gente. Espero que, assim, você não leve nada a mal do que a gente falou. A gente tem muito respeito Sim. por você. Uhum. E também fazendo um disclaimer antes da gente passar para a próxima resposta que a gente recebeu. Eu e a Amanda não somos profissionais, a gente só Sim, fala o que dá na nossa cabeça, das nossas vivências, das nossas experiências, e vocês não precisam levar ao pé da letra. Eu sei que vocês devem saber isso, né? Nada que você escuta na internet você deve levar ao pé da letra. A gente só tá opinando e a gente não sabe a história inteira, entendeu? Essas exato. histórias que as pessoas mandam pra gente, não dá pra gente saber a história inteira, e pode ser que a gente tenha falado, nossa, essa pessoa é horrível, tira ela da sua vida, e a pessoa seja uma ótima pessoa no final das contas, entendeu? É só o que a gente tirou do que você mandou. Mas só um disclaimer, assim, antes da gente continuar. Posso passar pra próxima, amiga? Pode, bora. A próxima que eu vou falar não é uma história, nem a pessoa procurando um conselho, é só como a pessoa vê términos de amizade. Ela falou: eu sinto que a gente tem que olhar mais pras amizades como a gente olha pros relacionamentos amorosos, principalmente as amizades de longo prazo, assim. Estar próxima de uma pessoa ao longo da vida exige algum esforço, sabe? Manutenção, conversa. O que vocês acham? Olha, eu concordo 100%, até vou compartilhar um pouquinho. Eu terminei uma amizade por conta disso, por ausência e por falta de estímulo, assim. Acho essa reflexão super interessante, porque a gente não trouxe isso no outro episódio, e eu acho muito engraçado, porque isso foi uma coisa que eu passei. E eu não lembrei de trazer esse tópico, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Cara, relação é literalmente esforço, e é esforço físico, mental mesmo. Se você quer manter uma pessoa próxima de você, você tem que manter o contato. E assim, não tô falando que tem que ser o contato diário ou semanal, mas pelo menos uma vez por mês, checa essa sua amizade, sabe? Uhum. Eu acho que a gente às vezes, ai, eu não sei como que a gente leva como garantido, tipo, take for granted, Aham. mas a gente meio a gente meio que acha que todas as amizades elas vão estar lá, independente do que a gente for fazer. Tipo, se a gente tem uma amizade de infância, por exemplo, uma amizade da vida inteira. E eu vou abrir um pouquinho até de uma situação que eu passei pra ilustrar um pouquinho. Eu tive uma amizade de longa data, tipo, a gente se conhecia desde criança, enfim. Só que ao longo do tempo eu fui percebendo que essa amizade, ela era muito ausente na minha vida. Tipo, eu me esforçava muito mais pra manter aquela amizade do que a pessoa se esforçava. E quando às vezes eu pedia ajuda pra essa pessoa nunca estava disponível pra mim. Só que assim, eu era o primeiro pedaço do bolo, eu era a melhor amiga, eu era a pessoa mais próxima, enfim. E tinha todo esse lado de, tipo, encantamento, assim, de que, tipo, ai, mas como assim, sabe? Você é minha melhor amiga. E eu meio que ia levando e carregando a amizade muito por conta desse meio que status que eu tinha na vida dessa pessoa. E conforme o tempo foi passando, isso não foi mais o suficiente. Porque eu comecei a ficar muito chateada, porque tiveram várias situações em que eu fui procurar a pessoa e a pessoa simplesmente era ausente. E assim, às vezes amizades que não eram tão próximas, que eu não tinha tanto anos de amizade, se fizeram mais importantes, me deram mais suporte do que essa amizade antiga, sabe? E aí foi uma decisão super difícil, não foi uma decisão que eu tomei, tipo assim, de uma vez, foi uma decisão de anos. Então, de anos passando por essa situação e cada vez mais ia me machucando.
E até um ponto que eu cheguei e falei, cara, não faz mais sentido eu manter essa pessoa na minha vida. Tipo, pelo menos Uhum. não agora. Pode ser que a gente um dia se reaproxime, que, enfim, a gente reveja essa amizade. Mas eu não sinto mais que essa amizade, enfim, faz bem pra mim. E aí, depois, enfim, fui falar com a pessoa, acabei decidindo me afastar. E eu acho que, tipo, foi uma decisão muito, assim. Foi um alívio muito grande tomar essa decisão, sabe? Foi muito Uhum. difícil, mas depois que eu coloquei esse limite, assim, nas minhas relações, isso fez com que eu, enfim, admirasse muito mais as amizades que eu tenho. E também, agora, olhar para as amizades que eu vou construir no futuro de uma forma muito mais, cara, essa pessoa vai estar lá por mim, da mesma forma que eu tô lá pra ela. Então, contando um pouquinho de uma experiência que eu passei, pra falar que, tipo, cara, assim, relação é esforço, tipo, tem que ter presença, tem que ter, enfim, cuidado. Não dá pra gente, tipo, só achar que, porque a pessoa é minha amiga há tantos anos, ela vai continuar aqui independente. Isso não é assim. Tipo, nem família é assim também, sabe? Às vezes, se você não tem uma relação boa com a sua família, nem ela mesmo vai estar lá pra você. Então, a gente tem que cuidar muito bem das nossas relações. Hablei. Ah, bom, mas eu amei. E eu gostei, enfim, da escolha da palavra da pessoa que mandou, de manutenção. Eu acho que, enfim, fazendo um link com o que você acabou de falar, você, pessoa que valoriza uma amizade, você tem que demonstrar, enfim, interesse na manutenção dessa amizade. Da mesma forma que a outra pessoa da amizade também tem que demonstrar esse interesse de manutenção. Então, pensar assim, em como eu tô me comportando, será que eu tô botando esforço nessa amizade? E será que a outra pessoa tá botando esforço na amizade? Se algum desses lados, assim, tá meio em desequilíbrio, aí eu sinto que gera problemas. Eu sinto que é importante a gente trazer essa questão, porque eu não sei, eu tenho a impressão, às vezes, que tanto no episódio passado quanto nesse episódio, a gente, não sei, nesse episódio, eu digo, no conselho passado que a gente deu, de, enfim, não precisa, às vezes, falar com a pessoa que você já se distanciou. Às vezes parece que a gente tá num lugar de tipo, não, gente, às vezes tem que se afastar mesmo e não sei o quê, mas às vezes tem que conversar mesmo, entendeu? Então, Sim, é de situação pra situação, entendeu? sim. E eu acho que até em um episódio de conselhos, uma pessoa trouxe uma situação de que ela estava num grupo de amigas e ela estava sentindo que ela estava sendo excluída. E era uma amizade, assim, de anos. E eu dei o conselho de que não, tem que conversar, porque às vezes é uma situação mal entendida e você, enfim, vai acabar perdendo amizades de anos porque vocês não conversaram, tipo, direito à situação. Às vezes é de circunstância que elas não te chamaram pra certa coisa, elas não achavam que você ia gostar do rolê, não te chamaram. E você vai acabar perdendo amizades super valiosas por causa, enfim, de não ter conversado. Então, concordo super. A amizade demanda muito esse interesse de conversar, de resolver as coisas, mas também vou usar o conselho que a Amanda leu anteriormente como exemplo. Essa é uma pessoa que já não tá mais na sua vida, entendeu? Aí, conversar demandaria você reviver uma situação, enfim. Mas se você, no presente, tá vivendo alguma situação, você acha que você merece um pedido de desculpas pra você manter essa amizade, eu sinto que super vale você ir atrás. Porque às vezes é uma amizade que você super valoriza, você super gosta da pessoa, só que a pessoa errou em alguma forma e você ainda não recebeu seu pedido de desculpas. Eu super acho válido você vir falar pra pessoa assim, na boa, não precisa armar um barraco assim. Ou, essa situação, olha meu ponto de vista. Olha como eu acho que você errou. Você vê dessa situação? Se você concordar, acho que às vezes é o caso de eu, tipo, ganhar um pedido de desculpas. Ou às vezes a pessoa acha que você errou e aí você se desculpa. Mas se vocês, duas pessoas, estão na amizade, querem manter elas, eu acho que aí vem o interesse das duas pessoas se desculparem, das duas pessoas Sim. resolverem a situação. Então eu concordo muito com essa palavra manutenção. As amizades, as relações humanas não são perfeitas. Vai ter, enfim, elas vão descascar em algum momento. E às vezes é você olhar e falar: "Oh, eu quero raspar isso daqui, eu quero consertar a pintura. Você também quer?" E a pessoa, enfim, concordar ou não. Sim, não, total. Faço das palavras da Ana Lu as minhas também. Acho que, cara, comunicação é tudo. Isso é muito importante. E a gente tem que cuidar muito das pessoas que a gente tem ao nosso redor. E eu sou 100% a favor, assim. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte, assim, em todas as minhas amizades. Cara, se alguma coisa que eu fiz incomodou outra pessoa, eu quero que a pessoa se sinta confortável pra vir falar comigo, Uhum. sabe? Porque se é uma pessoa que eu quero por perto da minha vida, eu quero receber o feedback. E eu acho que a gente tem que, às vezes, se colocar um pouco nessa situação, sabe? De, tipo, escutar e de falar, tipo, caraca, eu errei aqui, eu preciso melhorar
pra tal coisa. E também, tipo, enfim, até pra você exercitar isso na outra pessoa também. Quando você for falar, isso não ser levado de uma forma, tipo, estou falando que você é uma pessoa ruim, a pessoa levar isso pro pessoal. Mas de, tipo, cara, pensar em preservar a relação. Porque é exatamente, gente, ninguém é igual nesse mundo. Todas as pessoas têm, enfim, criações diferentes, vivências diferentes, experiências. E até, tipo, personalidades mesmo, assim. Então não tem como as pessoas serem iguais. Então, pra gente manter a relação, acho que o mais importante é a gente manter a comunicação. E a comunicação não violenta, entendeu? Então, sempre se Sim. colocar nesse lugar de ouvinte, de não falar, você é, mas eu sinto que você faz tal coisa e isso me deixa chateada. Então, sei lá, eu não sei muito sobre comunicação não violenta, mas o que eu sei é que a gente não pode, tipo, apontar diretamente, tipo, pra pessoa dizendo que ela é alguma coisa, mas que tal coisa que ela fez teve um impacto na gente. Então, acho que isso pode ser uma dica, assim, de, tipo, como falar com as pessoas, né? Abordar, enfim, determinadas situações que te deixaram chateado. Total, eu concordo super. Amiga, só fazendo um adendo, eu acho que, às vezes, quando você tá muito pistola, não é o momento de falar, infelizmente. Eu sei que é o momento que você quer mais falar, quando você tá muito pistola, mas se é uma relação que você valoriza e que você quer manter, não é o momento pra falar. Dá uma acalmada, espera você e a outra pessoa se acalmarem. Sim. E aí, fala do assunto de novo, tipo, lembra aquela situação? Então, eu acho que isso é muito válido e de comunicação não violenta. Eu já vi muitas pessoas, assim, quererem manter uma relação, me mostrarem uma conversa e eu leio uma coisa assim, tipo, não, você é a pior pessoa do mundo. Eu falei, por que você fala isso pra alguém que você quer manter a relação? Gente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, entendeu? Então, pensar, as palavras que a gente fala têm muito peso. As pessoas, enfim, sabe? Repense, entendeu? Mas é isso. Se você quiser passar pra próxima, amiga. Sim, vamos passar pra próxima. Bom, acho que, tipo, a gente já falou um pouquinho das coisas desse conselho, mas tem mais coisa pra falar também. Bom, ano passado eu terminei uma amizade de 8 anos, onde a minha família considerava ela como da família. E a família dela também me considerava como da família. Então, eram amigas muito próximas das famílias, né? Por um afastamento brutal da parte dela, eu sofri muito, 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 mas passou. No carnaval desse ano, nos encontramos no bloquinho e curtimos loucamente. Agora eu voltei a sofrer porque ainda gosto muito dela e morro de saudade dela. Porém, não tenho coragem de mandar mensagem, pois tenho medo dela me ignorar. Gente, nesse caso, eu sou time melhor se arrepender do que passar vontade, pelo que você contou, entendeu? Vocês se viram num bloquinho e curtiram demais. Então tem aí uma brecha, entendeu? Não é uma amizade que, enfim, já tá no caixão, já foi enterrada, entendeu? Ela deu uma revivida aí em algum momento. Eu acho que, enfim, melhor se arrepender do que passar vontade. Eu acho que não tem nenhum problema. Você que tá morrendo de saudade dessa pessoa, querer resolver a situação, mandar uma mensagem. Tem a possibilidade, sim, da pessoa não te responder. E você tem que saber disso no momento que você tá mandando essa mensagem e não levar tanto pro lado pessoal, porque querendo ou não, foi a outra pessoa que se afastou de você no início. Mas eu acho que, não sei. Às vezes você vai ficar com essa coisa entalada e você vai sofrer muito mais por ter essa coisa entalada do que por receber um não, entendeu? Eu sou muito mais a favor de você já levar a rejeição e você lidar com a rejeição do que você lidar com a vontade de falar com a pessoa, entendeu? Eu sou meio esse time, amiga. Eu não sei qual a sua opinião. Meu, eu sou o time meio que. E se a gente não falar sobre nada e agir normalmente? Tipo, esse não é um conselho muito maduro, mas, tipo, o que eu faria é, chama ela pra fazer alguma coisa. Tipo, despretensiosamente. Tipo, do nada, você tem seu aniversário, chama ela pro seu aniversário. Tipo, chama ela pra fazer alguma coisa. Manda uma mensagem, tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Como se vocês ainda fossem super próximas. E acha como se, tipo, nada tivesse rolado. E Uhum. se ela, tipo, agia assim também, sabe? Porque, pelo que você compartilhou, no carnaval foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, às vezes, tipo, eu não abriria muito, assim, eu, Amanda, se eu estivesse nessa mesma situação, me colocando nesse lugar, eu fingiria que nada teria acontecido. Por quê? Porque eu acho que talvez, é aquela coisa, né? Às vezes a gente caga no pau e a gente fica puta, assim, a pessoa fica puta com a gente. E aí, quando a gente vai falar sobre a situação que a gente cagou no pau, só deixa a pessoa mais puta, porque ela lembra daquilo. Então, sabe, tipo, quando você vai lamber a ferida, e aí você só tá infeccionando mais a ferida? Tipo, eu não sei o que que aconteceu pra ela querer se afastar de você, mas às vezes as pessoas, elas só não querem voltar ali. Às vezes, tipo, se você se reaproximar de uma forma mais sutil, assim, às vezes ela te perdoe, ou enfim, ela veja o quão preciosa é a sua amizade. Então, sei lá, acho que se eu estivesse nesse lugar, eu agiria como se nada tivesse acontecido e tentaria me reaproximar normalmente. E aí, assim, você vê como ela vai reagir, sabe? Se ela não te der mais abertura, aí sim eu iria, tipo, tentar falar com ela, sabe? Falar, tipo, cara, e aí, o que rolou? Esse Remember no carnaval. E aí, tipo, agora, sabe? Eu acho que no primeiro momento eu tentaria fingir como se nada.
E aí Total, depois, eu se a acho que pessoa. é calibrar o que você vai fazer a partir da reação dela, às vezes. Às vezes É, não mandar uma mensagem tipo, e aí, vamos resolver? Talvez é. realmente não seja a melhor, a melhor atitude. Assim, é só a minha opinião. Tipo, eu não acho que você tem que fazer exatamente o que eu estou falando. Eu só estou falando o que eu faria no seu lugar. Então tá. Então, Mas eu acho valioso, amiga. Eu acho que talvez. E aí, o que rolou? Seria tipo meio um jump scare, entendeu? Tipo, é, vamos dar uma. Vamos ver a reação dela primeiro, se ela te responde, um convite, que nem a Amanda falou. Eu concordo, amiga. Mas eu acho que talvez seja meio inevitável a conversa. surgir a conversa em algum momento. Mas, de Sim. fato, não necessariamente precisa ser no início. Tipo, vamos se resolver e agora a gente tá concordando em ser melhores amigas de novo. Eu acho que também pequenos passos. É, exato. Eu acho que assim, a conversa ela tem que surgir em algum momento, Sim. mas E ela no vai surgir, início, provavelmente. assim. Não, ela vai ter que surgir. Porque, tipo, vai ser um grande elefante branco na sala, entendeu? Então, acho que é isso, assim. A gente precisa conversar. E aí, o que eu faria é, conversaria sobre isso no momento que vocês estivessem muito bem. Tipo, vocês estão super aproveitando juntas, só vocês duas, tipo, pra não rolar exposição nenhuma, óbvio. Mas que você virasse e falasse assim, amiga, eu queria muito falar uma coisa. E aí, fala de um lugar de muito carinho e, assim, consideração pela pessoa, sabe? Eu acho que isso também faz muita diferença. Quando a gente abre a conversa de uma forma mais carinhosa mesmo. As pessoas, elas se tornam mais abertas ao que a gente vai falar. Tipo, e aí eu falaria uma coisa assim, amiga, queria muito te falar uma coisa, assim, eu considero muito a nossa amizade, eu tô fazendo isso exatamente pela consideração que eu tenho com você e também em respeito ao que eu sinto. Quando aconteceu determinada situação que você veio se afastar, isso foi uma coisa que me machucou muito e eu queria entender por quê. Por que que isso aconteceu, onde a gente tá em amizade e como que você se sente, enfim, em relação a mim, porque isso pra mim é importante. Tipo, entendeu? Eu falaria algo meio assim. Porque, assim, você consegue abrir um canal, assim, de comunicação mais honesto e mais tranquilo, sabe? Concordo, amiga. A próxima história que a gente recebeu também não é um conselho, é uma história, um relato, assim, que uma pessoa trouxe pra gente quando a gente, enfim, trouxe essa ideia de falar sobre términos de amizade. Só que, assim, é uma história muito longa, então eu vou contar na terceira pessoa e não do que a pessoa falou. Então, eu fiz isso, eu sofri aquilo, eu vou falar a pessoa, eu vou dar até o nome pra ela, a Gabi. Sim. A Esse não Gabi é o nome passou por real essa dela, tá? situação. Só pra Não é o falar. nome real dela. É. É. E eu vou relatar aqui pra vocês. A Gabi tinha uma amiga que era assim, irmã, considerava irmã dela. As famílias dela se gostavam. E tinha um detalhe que elas moravam em estados diferentes, gente. Não era nem cidades, eram estados diferentes. E elas faziam esse esforço constante pra ficar se vendo. Então isso é só um contexto, assim, pra vocês entenderem o quão próximas elas eram, quanto de esforço que elas tinham que botar pra manter aquela amizade. Elas eram melhores amigas. E aí, eventualmente, a amiga da Gabi. Tem um nome pra ela, amiga? Júlia. A Júlia, deu um match no menino no aplicativo e eles, enfim, começaram a sair. Esse menino nunca mais parou de aparecer nos lugares e até que a Júlia e esse menino começaram a namorar. Tudo certo, vida que segue, ok? Até que um dia o namorado dessa Júlia liga pra Gabi e fala, não, ele manda mensagem pra Gabi e fala, oi, você tá podendo falar? E aí, a Gabi já entrou em pânico, falou, meu Deus, aconteceu uma coisa muito grave com a minha amiga, ficou nesse lugar de amiga preocupada. E respondeu ele ligou pra ela. E, gente, esse menino começa a xingar a Gabi, esculachar ela, falando que ela era uma péssima pessoa, que ela era horrível e que ela tinha apoiado a traição da Júlia. Então ele chegou pra Gabi falando que a Júlia tinha traído ele e que a Gabi, que não sabia de nada, tinha apoiado essa suposta traição. E a Gabi, meu, ficou chocada. Completamente chocada, porque ela não sabia de nada. E aí ela foi, enfim, correr atrás da Júlia. A Júlia, depois de um tempo, assim, respondeu. Então, nesse tempo, a Gabi ficou assim, desesperada, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ficou completamente no escuro. E aí, ela falou com a Júlia e meio que entendeu que ninguém tinha traído ninguém, sabe? O cara só meio, tipo, tinha meio que endoidado, pelo que eu entendi da história. Enfim, mas foi essa situação. A Gabi, que ficou nessa situação meio entre o casal, ficou, tipo, respondeu o namorado da Júlia falando, tipo, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Só que aí, quando a Júlia explicou a situação pra ela, a Júlia falou que esse namorado dela leu todas as conversas de WhatsApp dela num dia que ele, enfim, tava com ciúmes e eles estavam brigando. E ele leu toda a conversa entre a Gabi e a Júlia, gente. Amigas próximas falam coisas assim que ninguém mais precisa saber, Precisa entendeu? saber. Exato. Então a Gabi se viu nesse lugar, pô, super delicado, que o cara ficou sabendo de várias intimidades dela que ela não escolheu compartilhar com ele. Enfim, ficou uma situação muito chata. Eventualmente, a Gabi e a Júlia foram Ah, conversar mas e a posso só Júlia. fazer um Claro, adendo amiga. nisso? Que as conversas que elas trocaram, tipo, falando coisas, enfim, pessoais, não era enquanto eles namoravam. Tipo, a Exato, Júlia não exato. namorava esse menino. Então, tipo, mesmo se elas estivessem falando de outras pessoas nas mensagens, isso não era no período de namoro deles.
Ou seja, o cara é louco. Mas pode continuar. Exato, a Júlia nunca traiu esse cara também. Exato. Só que ela, nessa conversa, enfim, que elas se encontraram, a Júlia começou a fazer várias desculpas pra esse cara. Enfim, a Gabi se viu numa situação muito delicada. Enfim, acabou que elas se afastaram. Enfim, por causa dessa situação delicada que a Gabi se viu, elas. Enfim, e no final, elas acabaram se afastando. A Gabi se viu nessa posição super delicada. E eu achei, assim, uma história muito. Enfim, diferente, assim, uma perspectiva diferente pra gente trazer aqui, porque foi uma situação que fez uma amizade meio que acabar. Às vezes você pode pensar que, nossa, se essa situação não tivesse acontecido, eu provavelmente seria amiga dessa pessoa. Só que eu acho que eventualmente aconteceria alguma situação que faria a amizade acabar, entendeu? Como a pessoa lida com a situação, às vezes demonstra alguma questão da personalidade dela que é incompatível com a sua. Eu acho que ela ilustra bem isso e eu acho que é muito frustrante exatamente por isso, porque foi uma situação em que foi uma pessoa chegar na vida dessa sua amiga que fez a amizade meio que acabar, entendeu? Às vezes pensar, será que é essa pessoa que fez a amizade acabar? Mas eu acho que às vezes não, às vezes essa pessoa trouxe à tona lados dessa sua amizade que iriam aparecer de qualquer forma. O que você acha, amiga? Bom, agora eu vou soltar a Amanda Braba feminista aqui, pra comentar. Gente, eu acho que, primeiro, não culpabilizando nem a Júlia nem a Gabi sobre essa situação, porque eu acho que as duas foram vítimas de, tipo, um homem muito filho da puta, assim. Tipo, gente, desculpa. Isso é uma coisa que é muito comum, querendo ou não. Acho que eu e a Ana Lu, a gente tá em círculos de amizade que a gente não vê muito isso, porque isso não é muito a nossa realidade. Mas tem muitas mulheres que são oprimidas e que são afastadas, às vezes, da sua família, das suas amigas, por conta de um homem. E isso vem muito de um lugar de relacionamento tóxico. Uma pessoa que lê as suas mensagens enquanto você tá dormindo, que foi o caso que aconteceu com a Júlia, que briga com uma amiga sua, faz você se afastar dela, tipo, mina uma relação, é uma pessoa completamente fora, tipo, de Lulu, assim, e violenta. Todos esses atos foram atos violentos contra a Júlia. Sim, ler E mensagem mais, de WhatsApp sem consentimento da pessoa é um ato violento, gente. Vamos falar sobre isso. não, e brigar com pessoas, tipo, xingar a melhor amiga da Júlia, isso é uma falta de respeito tão grande. Tipo, Uhum. é um nível de violência. E assim, falando isso pra pessoa que mandou, né, a Gabi fictícia, sinto muito você ter passado por isso, mas eu acho que não deposite muita raiva na Júlia, porque eu acho que ela é uma vítima, tipo, a partir dessa história. Assim, eu vejo ela como uma vítima, eu vejo um homem perverso que, enfim, tá acabando com a vida dessa pessoa. Tipo, assim, tirar a melhor amiga, cara, isso é tão cruel, assim, e afastar e minar as relações. Isso vem muito de um lugar de controle, sabe? Que muitos homens fazem isso. Eu acho que eu não poderia deixar de falar isso, porque a gente tá passando por uma situação de muita violência, assim, as mulheres, cada vez. Você abre as notícias de feminicídio estão cada vez mais recorrentes, histórias absurdas. Agora, os homens, eles deram pra matar os filhos das mulheres. Tipo. Isso tá sendo uma coisa muito comum, assim, então, disseminação de muito discurso de ódio por parte dos homens. Eu acho que isso vem como um contraponto muito pro ganho das liberdades que as mulheres estão tendo nesses últimos tempos. E isso é muito preocupante. Então, eu acho que a gente tem que falar muito desse lugar e se apoiar como mulheres. Então, assim, isso não é nem muito um conselho, mas é meio que um manifesto que eu quero fazer aqui no podcast pra nós mulheres a gente se unir e tentar olhar com mais carinho entre nós mesmas, sabe? Eu acho que muitos dos conselhos que a gente trouxe aqui eram muito sobre situações de amizade, enfim, a gente pensando em relações e não pensando em gênero. Só que esse caso, eu acho que a questão do gênero é muito forte, muito expressiva, e não dá pra não olhar pra ela desse sentido. Então, eu nem consigo muito pensar num conselho, eu só consigo dizer eu sinto muito pra essa pessoa que passou por essa situação, essa perda de amizade, e também sinto muito pra essa menina que se afastou de você. Sinto muito porque ela, enfim, vai ficar muito provavelmente sem ninguém, porque se afastar da sua melhor amiga é uma coisa muito difícil. E fazer isso por conta de um homem, de uma relação que ela conheceu isso num aplicativo. Vamos combinar, tipo, não falando mal de conhecer parceiros em aplicativo, mas assim, é uma relação muito mais líquida do que a relação que vocês tinham, sabe? Era uma relação que vocês tinham familiar, assim. Até que ponto essa menina também não tá se afastando da família dela, sabe? E isso é muito comum no ciclo de violência que as mulheres sofrem. Então, é isso. Eu precisava falar isso porque eu acho que é um ponto super importante e é uma coisa que tá, enfim, muito em alta agora, principalmente no Brasil. Então, a maioria dos nossos ouvintes são mulheres, então queria falar isso nesse episódio com esse conselho e de, vamos se unir e vamos ter carinho pra quando outras mulheres estiverem passando por situações que envolvam um homem, sabe? Eu não tô querendo, enfim, inocentar a menina que se afastou, eu acho que todo mundo é adulto também, mas ao mesmo tempo
eu vejo ela como uma vítima, sabe? Porque, cara, ela tá perdendo muito aqui com esse relacionamento. Não sei o que você acha, amiga, do que eu falei. Muito radical. Eu acho muito válido, amiga. Eu acho que, enfim, nesse momento que a gente tá vivendo, é super válido a gente ter essa visão. Mas eu também acho que é importante a gente levar em consideração o fato de que a gente não conhece essas pessoas e Sim, é a nossa leitura da situação. A gente pode ter lido a sim. situação de um jeito De uma forma completamente. errada. De uma forma errada. Então não tem como saber. Mas eu concordo, enfim, é uma situação muito delicada pra todas as pessoas vivendo. Acredito que uma perda de um melhor amigo seja difícil, enfim, para as duas pessoas envolvidas, entendeu? Mesmo a pessoa que se afastou é Sim. dolorido pra ela. Então, sinto muito por você, pelas outras pessoas. A Gabi que mandou a mensagem pra gente, nem pediu um conselho, enfim, ela só contou a história, foi uma história realmente muito chocante, assim. Imagina você tá vivendo essa vida suave e um homem E isso te acontece. liga É. te xingando, falando que você testemunhou a traição dele, tipo, nem traiu. Tipo, gente, essa história é maluca, maluca. Então achei também uma baita fofoca, né? Vamos falar de um jeito mais superficial, assim, fugindo desse lado mais, enfim, pesado que a gente trouxe da leitura da história. Mas, enfim, achei chocante, assim, a história que a Gabi trouxe pra gente. Muito obrigada por Sim. compartilhar pra gente, por se sentir, enfim, confortável. Enfim, trazer essa história que, de fato, é muito vulnerável, assim, pra gente compartilhar com a galera que escuta a gente. Enfim, já passando pra finalização do episódio, queria agradecer de novo todo mundo que mandou uma questão pra gente, uma resposta pro nosso formulário. E é isso. E é isso. Bom, amiga, só mais uma coisa. Qual que é a sua música da semana? A minha música da semana vai ser do Harry Styles, porque no momento Amo. que a gente tá gravando, lançou ontem o álbum novo dele. Eu gostei muito de todas as músicas, mas a música que eu mais escutei, que, enfim, é single, ele lançou clipe, é American Girls. Achei super boa, eu amei o álbum, gente. Nossa, também, esse álbum foi lacre, viu? Bom, eu não vou falar uma do Harry Styles, mas eu amei o álbum. Eu gostei muito da última música, que é Carla's Song, eu acho. Achei muito boa. Mano, tipo, só um parênteses, eu não consegui escutar o álbum inteiro ainda. Então eu só escutei as Tudo bem. primeiras músicas. Não, total. Mas é muito bom o álbum. Mas a minha indicação vai ser uma música do Coldplay. Gente, assim, eu não gosto muito de. Eu sempre conto uma história sobre música, né, gente? Mas é porque eu gosto muito de música. Então, acho que Conte, dá pra amiga, a gente perceber. ama. Eu gosto muito de contar, porque, enfim, eu não gosto muito de Coldplay. Tipo, as músicas novas deles, zero minha vibe. Tipo, não fui no show do Coldplay, não. Mas Coldplay até 2002 é, tipo, uma das minhas bandas favoritas. Tipo, os dois primeiros álbuns Sim. deles Uhum. são, tipo, os melhores álbuns da história. Tipo, eles inventaram o indie ali, entendeu? Tipo, eles pegaram Radiohead e eles lacraram. E aí, eu gosto muito do segundo álbum deles, que é Rush of Blood e alguma coisa. E aí, a minha música da semana vai ser Warning Sign, que é, tipo, mano, pra mim, uma das músicas mais lindas do mundo. Tipo, é isso, escutem. Eu vou colocar ela na playlist e muito provavelmente vai ter outras indicações de Coldplay no futuro. Mas é só desses dois álbuns, que são os únicos dois álbuns que eu gosto. Mas é. Bom, agora partindo pros recados finais. Nós somos só mais uma coisa.pod em todas as nossas redes sociais, então vocês podem encontrar a gente no Instagram e no TikTok. O Instagram é com os nossos posts com relação aos episódios. E no TikTok os cortes dos episódios. Então, se vocês gostarem de algum trecho, vocês podem compartilhar com as pessoas por lá. Nós estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Então, vocês podem assistir a gente por todas essas plataformas. Assistir ou assistir e escutar. A gente também tem os nossos próprios TikToks, que a gente vai deixar os nomes aqui na descrição do episódio, porque eles são meio dificinhos, mas vocês podem acompanhar a gente por lá. E, para além disso, a gente também continua com o nosso formulário de conselhos, que tá no Instagram. Então, se vocês quiserem colocar mais conselhos lá, muito provavelmente a gente vai gravar um próximo episódio de conselhos com o seu conselho. Então manda pra gente, que a gente adora opinar na vida alheia. Esse daqui foi um temático de conselhos, mas é isso, pra vocês verem como a gente gosta desse formato de episódio. A gente tem o nosso canal no WhatsApp também. Tudo isso que a gente fala nos recados finais, a gente tá tudo na descrição. Então, nossa, quer acesso fácil ao formulário de conselhos? Descrição. Quer acesso formulário ao canal do Sim. WhatsApp? Descrição. E no canal do WhatsApp a gente vai disponibilizar tudo isso. Então, a galera que tá no nosso canal foi os primeiros, assim, a saberem que a gente tava gravando um episódio temático. Então, vai lá, entrar, ficar mais em contato próximo com a gente, que a gente adora ficar em contato com vocês. Também, se vocês gostaram desse episódio, deixa aí um comentário. Avalie o podcast também. Dá lá 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast. Se inscreve no nosso canal no YouTube, pra vocês ficarem sabendo também toda vez que a gente lança um episódio novo. Mas é isso, gente. A gente lança episódios toda quinta-feira e a gente espera vocês quinta que vem. Até!